Senhor, vamos olhar para a Tua palavra. Vem com Teu Santo Espírito trazer uma luz aqui, clareando o entendimento, os pensamentos e trazendo o nosso coração para diante do Teu altar para recebermos de Ti. Em nome do Senhor, amém. Lucas 11, 24 a 26. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando diz: voltarei para minha antiga casa, de onde saí, e voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem, daquela pessoa, se torna pior do que o primeiro. Entendeu? Um demônio, sai de uma pessoa, daqui a pouco ele volta e percebe que essa pessoa está com a vida varrida e arrumada, e ele diz: opa, melhor ainda, mas agora eu preciso de mais força para destruir isso aqui. Tem mais coisa para destruir. E aí vem mais 7, e o estado dessa pessoa agora, então, é pior do que o estado anterior. É o que Jesus disse, a gente vai precisar entender isso aqui. Nós vamos olhar para cada parte deste ensinamento de Cristo. E primeiramente, nós precisamos reconhecer algo. A condição humana natural é o domínio das trevas. Preste muita atenção nisso, porque tem muita confusão nesse sentido. A condição humana natural é que o ser humano está no domínio das trevas, né? Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, mas por que ele sai? Se ele sai é porque ele estava lá. Ele não pode sair de um lugar onde ele não tenha estado. E existe um equívoco muito grande que leva pessoas a pensarem que Satanás só tem a alma de pessoas que fazem um pacto com ele. Isso é um equívoco, talvez muito reforçado por filmes da década de 80. Tinha muito filme na década de 80 que as pessoas faziam um pacto com o diabo, né? E essa é a ideia. Não, se a pessoa fez um pacto com o diabo, a alma é do diabo. Mas a pessoa que não fez, né? Mas aí tu pensa assim, tá, tem a pessoa que tem Cristo, o Espírito Santo habita nela. Tem a pessoa que fez o pacto com o diabo. E a pessoa que não fez o pacto com o diabo, mas também não tem o Espírito Santo. A quem ela pertence? Quem governa o espírito dessa pessoa? Então, o ser humano, ele pensa que é mais para esse lado aqui. Mas a verdade é que não. O que a Bíblia nos ensina é que se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela está sob o governo de espíritos imundos. Olha só, alguns textos bíblicos que falam muito claramente sobre isso, mostrando que a humanidade, depois do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, afastando o ser humano de Deus, porque você precisa lembrar que Deus retira o seu espírito do espírito humano. O ser humano, quando foi criado, Adão e Eva tinham comunhão com Deus, mas quando eles escolhem o pecado, Deus retira o seu espírito do espírito humano. E esse espírito humano agora, ele não fica vazio. Ele é governado por quem governa a morte. Olha o que diz a Bíblia, 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Sabe o que é jaz? Jaz diz jazer. Você já ouviu a palavra jazigo? Quem é que fica num jazigo? Quem? Os mortos. Os mortos é que ficam no jazigo. E a Bíblia está dizendo que o mundo inteiro está morto no maligno. Efésios 2,2 diz: vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar aqui está se referindo a Satanás. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Que Deus conceda não só o arrependimento para
conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha só, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Eu trouxe aqui apenas alguns versículos que mostram com muita clareza que antes de alguém pertencer a Cristo, pertence naturalmente a Satanás, mesmo que não tenha feito voluntariamente pacto nenhum com ele. O mundo inteiro jaz no maligno. E um texto que mostra muito claramente o que acontece quando cremos em Cristo está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Perceba, Jesus não veio para melhorar a sua vida. Jesus não veio para tirar você de andar de ônibus para andar de carro. Jesus não veio para tirar você do aluguel, pode deixar ali na tela. Jesus não veio para tirar você do aluguel e colocar você na cobertura de um prédio. Olha o que está escrito aqui, ó. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou lá do reino das trevas para o reino de Jesus. É para isso que Jesus veio. Esta é a condição. As pessoas, elas têm um entendimento muito reduzido da conversão. A pessoa, ela era viciada em álcool, era viciada em drogas, era um adúltero, e aí então ela vai para a igreja e Jesus muda a vida dela. A mudança da vida dela é uma consequência de ela ser transportada do reino das trevas para o reino de Cristo, onde então é possível uma mudança de vida. Mas Jesus não vem para essas melhoras de vida que a gente considera aqui. Jesus vem para fazer uma obra de libertação, de resgate profundo da nossa alma que estava jazendo nas mãos de Satanás. Mas eu não sabia, eu não percebia. Você acha que o morto sabe que está morto? Falando da morte física, da primeira morte. O morto morreu. Ele não se dá conta da sua condição de morto. Assim como o ser humano, que está jazendo no maligno, mas não se dá conta que espiritualmente está morto. Mas por que as pessoas não se dão conta disso, né? Por quê? Por que elas não percebem que são prisioneiras de Satanás e que elas precisam ser libertas? Por obra do próprio Satanás. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 4. O Deus deste mundo, quem que é o Deus desse mundo? Nós já vimos, né, que o mundo inteiro jaz onde? No maligno. O Deus deste mundo é Satanás. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Já pensou? A graça de Deus se manifesta salvadora a todas as pessoas, Tito 2,11. Mas por que as pessoas não estão vendo a graça brilhar? Porque tem uma mão satânica nos olhos dos seres humanos. Eu não preciso. Isso não é para mim. Isso não é bem assim, é porque a pessoa não está enxergando aquilo que poderia trazer uma transformação da sua mentalidade, aquilo que poderia trazer uma transformação para a sua vida, porque principalmente a tiraria do reino das trevas e a traria para o reino de Cristo. Então, sem entender que o maior inimigo é Satanás, o ser humano não busca um salvador nesta guerra. Ele não acredita que Jesus Cristo é realmente necessário. Na maior parte das vezes, Satanás, ele age camuflado, ele age silenciosamente. As pessoas têm um estereótipo e os evangélicos neuróticos enfatizaram isso, dando palco para demônio ou para pretensão de demônio em
em púlpito que a palavra deveria ser pregada. E aí se tem aquele estereótipo que, bom, aquela pessoa está possuída por diabo, eu não. Uma pessoa que não tem Jesus pode pensar isso. Eu não estou espumando pela boca, não estou tremendo, eu não estou gritando, eu não estou fazendo loucuras. Não. O diabo não quer que as pessoas se deem conta dele. Ele está tapando os olhos das pessoas. Porque se as pessoas puderem ver, eles vão ficar com medo. E se ficarem com medo, vão correr para Deus. Que estratégia terrível se o diabo estivesse se mostrando o tempo todo por aí, né? Não é o que ele faz. Ele cega o entendimento das pessoas e cegando as pessoas, isso não é comigo, isso não é para mim. Mas enquanto isso, o diabo e os seus demônios continuam vindo e indo da vida das pessoas, indo e vindo, do jeito que eles querem. Fazendo isso na vida das pessoas que não são preenchidas pelo Espírito de Cristo. Olha Lucas 11, 24, né? O espírito imundo, como lemos, sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz, eu vou voltar. Eu voltarei para de onde saí. E isso acontece o tempo todo. Com ou sem grito, com ou sem espuma, com ou sem tremedeira, isso acontece o tempo todo. E para os demônios, quer saber uma coisa? Quanto melhor uma vida está, melhor para eles. Quanto melhor um ser humano está, melhor é para os demônios. Por quê? Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então uma pessoa que está com tudo muito construído, uau! Uau! Isso tem a ver então com a próxima questão que nós precisamos reconhecer. As pessoas tentam arrumar a sua vida sem Jesus. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que a condição natural humana é estar no domínio das trevas. Bom, a segunda coisa a reconhecermos aqui é que as pessoas tentam ter uma boa vida. Elas tentam organizar as coisas, elas tentam se desenvolver. Porém, sem Jesus. Porque normalmente funciona assim. Jesus, muitas vezes, é um gênio da lâmpada para muitas pessoas. A pessoa está lá com a vida toda destruída, toda desgraçada, ela passa por tudo quanto é lugar, ela passa por terreno de macumba, por benzedeira, ela passa por igreja católica, ela passa por sessão espírita, ela passa por tudo quanto é lugar, e aí quando não tem mais jeito, ela vai no meio dos crentes, e aí ela tem uma melhora de vida. Só que daqui a pouco a melhora de vida dela é uma melhora bem diferente. Ela começa a ter coisas que não tinha antes. Começa a ter carro, começa a ter isso, começa a ter aquilo. E aí já não dá mais para começar a frequentar os cultos, né? O apartamento é tão confortável, as possibilidades são tantas, o círculo social agora é outro. Então Jesus foi só um detalhezinho ali, sabe? Mas que ela agora consegue viver sem. E as pessoas fazem isso o tempo todo, estruturam a sua vida sem que Jesus seja o centro. Jesus é só um elemento. E voltando, o demônio saiu. Agora voltando, encontra essa casa, essa vida varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Tem um filme que saiu, acho que mais ou menos recentemente, na Netflix, eu acho, que é um bandido, o nome do filme acho que é Bandido Bom, que o cara mora numa loja, ele fugiu, é um fugitivo, e ele começa a morar numa loja, e ninguém percebe que ele mora ali. Mas de vez em quando vem notícias, principalmente dos Estados Unidos, em que pessoas moram em partes de casa, que tem casas muito grandes, e ninguém sabe. Você lembra do filme Parasita? Estava morando lá. Milhões, e milhões, e milhões, e milhões de pessoas nesse mundo inteiro são habitadas por demônios, que estão lá silenciosamente. Elas não sabem por que sua energia se drena, elas não sabem por que elas não conseguem ter processos de início, meio e fim, elas não sabem. Elas não se dão conta por que algumas coisas não acontecem,
Por que que a conta de energia vem tão alta? Por que que a conta de água vem tão alta? Por que que a conta de gás vem tão alta? Por que que todo o estoque que bota para dentro daquela comida, daquela casa, parece que não é o suficiente? Não se dão conta que estão sendo habitadas por seres que estão drenando a sua vitalidade. Então veja, antes tinha um dominando aquela pessoa, agora a pessoa tem mais material, porque a casa está varrida, a casa está arrumada, as coisas estão em ordem, então vem uma gangue maior, porque tem mais coisas para destruir. E fazem de fato um estrago na vida da pessoa, né? Lembrando, um estrago que nem sempre é visto logo de cara. Tem doenças que a gente se dá conta na hora, né? Por exemplo, quando vem assim uma virose, está vomitando, está com diarreia, tu não tem como só, será que eu estou doente? Agora, quantas vezes nós somos surpreendidos por diagnósticos de doenças silenciosas, que a gente não percebeu que estavam lá, mas nos causando estragos maiores do que uma virose que a gente se dá conta. Então não pense que se dar conta das coisas é um sinal de ter ou não ter. O sinal de ter ou não ter é o que a palavra diz, é o que a palavra ensina. E a palavra está ensinando isso para nós desde o início, que o ser humano na sua condição natural jaz no maligno. E que se ele não for resgatado de lá, se ele não sair de lá, ele continua nessa condição. E que para melhorar de vida não adianta varrer e arrumar a sua casa se Jesus não habita ali. As pessoas varrem sua casa, as pessoas organizam sua vida e nunca fizeram tanto quanto estão fazendo agora. Vamos pensar um pouco nisso, em como a vida humana está mais varrida e arrumada ultimamente. Nós nunca demos tanta importância para a saúde física, para a saúde mental como nós estamos dando agora. Como é que eram as academias antigamente? Quem que lembra das academias há 30 anos aqui? Deus sabe a tua idade, meu irmão, pode levantar a tua mão. Garagens escuras, aparelhos sucateados, academia com uma mistura de cheiro de óleo e suor. Estou falando algo muito diferente do que era 30 anos atrás as academias? Não, né? Como é que são as academias agora? Shopping centers. Tem academia que para você poder entrar, você tem que ser aceito pela academia. E para você continuar lá, tem que seguir determinadas coisas. E é cada vez academia, academia, academia. Gente, tem uma aqui do lado, tem uma aqui na esquina e tem uma aqui na frente. Aqui, nesse quarteirão aqui. 3 para cuidar do corpo e uma para cuidar da alma, que é a comunhão. Você já percebeu que as pessoas estão cuidando mais da saúde? Que antes era coisa para a gente querer ficar bombadão, fortão, né? É só para aquele tipo de gente, os maromba. Agora não. Ou as mulheres muito obcecadas, talvez. Agora não. Todo mundo. Academia. Tem gente que, essa academia aqui é 24 horas. Tem gente que sai dos turnos da Marco Polo, da Randon, de madrugada e vem fazer academia aqui. Eu, quando eu trabalhava numa fábrica de queijo, tudo que eu queria saber quando eu chegava em casa de madrugada era me tirar na cama e dormir. Mas hoje as pessoas elas valorizam muito mais o varrer e arrumar o seu corpo, não é? As pessoas querem um corpo mais saudável, mais bonito, querem estar em ordem com sua dimensão física, varrer as gorduras, organizar os exames. Mas e a saúde emocional? Outro despertar. Esse pessoal que levantou a mão aí agora há pouco, se você perguntar para ele, olha, há 30 anos atrás, quem é que ia em psicólogo? Quem é que ia em psicólogo? Quem está louco. Preciso para Teresina normalizar a minha situação. Não tem um meme ali. Era coisa para louco. As pessoas diziam, eu ouvia isso quando eu era criança. Crente não vai em psicólogo. Né? Crente não vai em psicólogo.
É o que se dizia. Psicólogo é para louco. Quando você recomendava para alguém assim, olha, quem sabe você poderia ter um acompanhamento psicológico, que está dizendo que eu estou louco? Agora não. Não é verdade? Agora normalizou, porque as pessoas elas querem varrer e organizar, elas querem varrer as crenças limitantes, elas querem organizar os seus pensamentos, o fluxo do pensar e sentir, sentir e pensar, varrer e organizar. Então, nunca antes isso foi tão real das pessoas varrerem e organizarem sem Jesus. Cada vez mais as pessoas varrem e organizam a sua vida, a casa da sua vida, sem que Jesus esteja habitando ali. E elas procuram as diversas ferramentas que existem aí, coachings para carreira, coachings para finanças, para desenvolvimento pessoal, para desinibição. E veja, pessoal, nada disso é ruim. Nada disso é ruim. Essas coisas são boas, elas têm o seu lugar. Eu mesmo sou psicanalista, não vou na academia. Mas o cuidado com a saúde física é bom. O cuidado com a saúde mental, fundamental. Desenvolvimento. Se hoje você mora num lugar, mas se você se esforçasse um pouquinho mais, você poderia oferecer um lugar melhor e maior para sua família, por que não desenvolver? Se hoje você trabalha num emprego e você pode ter um outro entendimento e conseguir uma posição maior, com uma remuneração maior, por que não? Vá, se desenvolva, mas se você não tiver Jesus no centro da sua vida, habitando na sua casa, você é só alguém que está com uma casa varrida e arrumada, porém, o diabo continua com a chave da porta. E isso é sério demais. Isto é muito sério. Porque estas coisas que as pessoas buscam, lhes trazem uma ideia de que está tudo bem. Está tudo bem, olha aqui, ó, meu colesterol, meus triglicerídeos, minha glicose, minha insulina, minha ferritina. Ou a pessoa estuda ou ela já esteve muito doente para saber toda essa relação de coisas aí que ela vai monitorando, né? Está tudo em ordem. Olha aqui, ó, meu saldo bancário. Está no azul, está no positivo, eu nem acredito. E a pessoa entra na sua casa, olha só esse lugar que a gente está morando. E a pessoa entra no seu carro e diz, uau, que carro legal. E ela vai crescendo, e ela só não está percebendo que ela está chamando ainda mais a atenção do inimigo, porque uau, mais coisa para destruir ali. Tem pessoas que até entendem um pouco disso, então pensa assim, olha, então, tá, eu preciso arrumar essa questão da minha espiritualidade, então, né? Só que daí elas não vão ao encontro de Jesus, elas vão ao encontro de uma igreja, elas vão ao encontro de uma religião, e não de um relacionamento pessoal com Jesus, que permite que Jesus venha habitar na sua vida. Quer ver uma coisa? A gente não pode se enganar com ser religioso e ter a sua vida preenchida pelo Espírito de Cristo, porque não são as pessoas religiosas as que estão livres, mas as que têm um relacionamento com Cristo, somente essas estão livres do diabo. Sabe por quê? Olha o que Jesus falou para os judeus. Você sabe, né? Os judeus se consideram o povo de Deus. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Você sabe o que Jesus disse para os judeus? Já pensou? Ninguém era mais religioso que eles. Olha o que Jesus disse para os líderes judeus. João 8,44, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Sabe o que eles tinham dito? Em outras palavras, nós não precisamos de ti, Jesus, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz, vocês são filhos do diabo. São filhos do diabo. Pessoas religiosas estudavam a Torá, as sagradas escrituras, se vestiam religiosamente, tinham uma postura,
tinham um falar, um proceder. E Jesus está dizendo, vocês são do diabo. Não havia evidências aparentes de que eles eram do diabo. Faziam tudo o que a religião deles, na concepção deles, estabelecia. Eles eram o que se consideravam legalistas. Sabe o que é um legalista? Um legalista, ele acredita que se ele cumprir os dogmas e os ritos da religião, está tudo bem. Desculpem. Que está tudo varrido e arrumado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, práticas religiosas, podem varrer e deixar as coisas de um jeito que parece que está tudo bem. Parece que está tudo em ordem. Mas esses cuidados, apesar dos seus benefícios, eles são paliativos diante da eternidade da alma. Eu não vou perguntar aqui se literalmente alguém aqui um dia varreu a sua casa e olhou, não dava mais tempo, ou chegou a visita, levantou o tapete e botou o que estava varrendo para baixo do tapete. Mas isso acontece o tempo todo na vida das pessoas. Essa sujeira na vida humana é o pecado. A gente arruma todas as coisas, mas a gente não bota o lixo para a rua. E o pecado só sai de uma casa quando Jesus faz essa obra de limpeza. E enquanto isso não acontece, a gente está tentando manter tudo em ordem, porém com o lixo ainda lá dentro. Essa sujeira na vida humana é o pecado. Pessoas com a vida em ordem, mas com pecados ainda não levados a Cristo para perdão, para purificação, sobretudo para salvação, elas oferecem esse cenário ideal para os demônios. Até porque muitas dessas pessoas podem ser levadas para usar engano para outros, enquanto são destruídas silenciosamente. Você já viu alguém que aparentemente tinha tudo em ordem e daqui a pouco desmorona? Você já viu isso? O tempo todo. Pessoas que são exemplos de vida varrida e arrumada. Que todo mundo quer ser igual, que todo mundo segue. Ainda mais agora nessa onda dos influencers, né? Quantos influencers com a vida varrida e arrumada e daqui a pouco desmorona, desaba. Você lembra de um famoso médium brasileiro? Pessoas do mundo todo faziam filas e filas e filas para ser atendido, porque esse homem sabia como varrer e arrumar e todo mundo queria. Onde é que esse homem está agora? Preso. Ah, está falando de outras religiões? Vamos falar de pastores. Há pouco tempo, um pastor evangélico conhecidíssimo por uma teologia e ortodoxia varrida e arrumada. Pensa numa teologia varrida e arrumada. Está afastado do ministério por abuso espiritual. Falar de alguém falecido? Ravi Zacarias. Já leu o livro O Grande Tecelão? Deus, o Grande Tecelão? Ravi Zacarias escreveu dezenas e dezenas de livros. Quando ele morreu, pegaram o celular dele e foram ver tudo aquilo que era varrido e arrumado, estava permeado por podridão, abuso de mulheres, rede de imoralidades. Agora, mais recente ainda, um famoso escritor que escrevia sobre a graça, escreveu dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de livros sobre a graça, e você olhava os livros dele, meu Deus, que vida varrida e arrumada! 8 anos, ele estava com uma amante. Durante 8 anos, acabou. Perdeu credibilidade, perdeu tudo. Estava varrido e arrumado. Ah, mas você está falando de casos espirituais. Pensa no caso do dono do Banco Master. Ele tinha uma vida varrida e arrumada que todo mundo queria ter. Todo mundo queria estar com ele, todo mundo queria ter o dinheiro dele, né? Todo mundo abria a porta para ele, políticos da direita, políticos da esquerda, pessoal da Faria Lima,
abria a porta para ele. O cara fazia festa de milhões e milhões de reais em uma festa. Quem é que não quer ser amigo desse cara? Quem é que não quer olhar para ele como um modelo de sucesso? Onde é que ele está agora? Desmoronado. Toda pessoa que varre e arruma, mas Jesus não habita ali, o demônio abre a porta, diz para os amigos dele: vem que o estrago vai ser feio. Vem que nós vamos fazer um estrago. E ninguém se dá conta, a gente só pensa que é humanidades. É a destruição do inimigo no ser humano, e ninguém se percebe disso. Sabe por quê? Porque as pessoas podem ter toda a sua vida varrida e arrumada, mas elas continuam vulneráveis se elas não tiverem um guardião que seja capaz de manter o inimigo fora. Por isso, a grande realidade é que todo mundo precisa de Jesus. Esta é a realidade. Você pode declarar isso comigo? Todo mundo precisa de Jesus. Você precisa anunciar isso. As pessoas estão com uma mão demoníaca na sua vida. E você precisa ser um agente do Espírito Santo para destruir essa mão, para afastar essa mão. Todo mundo precisa saber que todo mundo precisa de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vou dizer de novo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Deus dá o pão enquanto dormem. Olha o que está dizendo aqui, não adianta fazer o milagre da manhã. Quer dizer, para algumas coisas adianta. Vai varrer e vai arrumar. Acordar cedo, fazer lá sua atividade física, fazer sua leitura, escrever seu livro. Isso varre e arruma. Mas é inútil no final das contas, porque o inimigo continua com a chave da porta. As pessoas, elas tentam varrer e organizar para que elas consigam se encontrar melhor nessa vida e consigam produzir mais, e se esforçam tanto para produzir o pão de cada dia. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós o seguinte: olha só, aos seus amados Deus dá o pão enquanto dormem. Aos seus amados Deus dá o pão enquanto dormem. Um dos sonhos que eu e a Paula realizamos, que não é aqueles sonhos milionários, mas que deu para fazer um dia, foi comprar uma máquina de pão. E aí, programa a máquina de pão. Alguém tem uma máquina de pão e já programou o pão? Levanta a mão. Tu bota lá, antes de dormir, assim, 7 horas eu quero o pão pronto. 20 para 7. Chega lá no teu quarto, aquele cheirinho de pão. E aí a gente realizou um segundo sonho. Cafeteira programada. Prosperidade aqui na comunhão. Já tenho máquina de pão, já tenho máquina de café. Você está dormindo, Deus está providenciando o pão, meu amado. Você está dormindo, Deus está providenciando o pão, minha amada. Você acha que é a sua vassoura que arruma a sua vida? Você acha que é a sua organização que traz para você o pão? Não é. Você só vai ser drenado nas suas energias se não for o Senhor que edificar o teu lar, se não for o Senhor que edificar a tua vida. O pão que nós vamos comer amanhã é preparado na cozinha celestial, pela graça. Então tentar colocar a vida em ordem, varrendo e arrumando o corpo, a mente, sem ter o Espírito Santo habitando no seu espírito, é inútil para a nossa salvação, para a nossa eternidade. É inútil para romper os laços invisíveis com o diabo. Mas quando Jesus habita na vida da pessoa, o diabo não encosta.
Olha o que diz 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não tem sujeira lá. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Nessa casa o diabo não entra. Saiu, não entra mais. Amém? Jesus nos protege. Por isso que um cristão pode ser atormentado pelo diabo de fora para dentro. O diabo arma ciladas para nos derrubar ao nosso redor, por isso quem está em pé cuide para que não caia, é o que diz a palavra. Então o diabo ele não pode mais entrar na minha vida. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo preenche você, o diabo não entra na tua vida. Você tem que estar de olho com as armadilhas que ele coloca ao redor para te derrubar. Mas ele não pode entrar na tua vida. Vamos declarar isso juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Não é possível o demônio entrar num crente. Não é possível Satanás entrar numa vida que pertence ao Senhor Jesus. Você precisa saber disso, as pessoas ao seu redor precisam saber disso. Se você já é um discípulo de Cristo, então não coloca dentro da casa da tua vida aquilo que é incompatível com a presença do Senhor Jesus. Se você já é um discípulo, se você já é uma discípula, você é habitação, você é santuário do Espírito Santo. Por isso você tem uma responsabilidade que é cuidar da sua vida. Quando Paulo percebe uma imoralidade na igreja, ele diz: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês são santuário do Espírito Santo? Então, meu irmão, minha irmã, não traz lixo para dentro de casa. Deixa Jesus ser ali o principal da sua vida. Honre Ele. Relacione-se com Ele, porque Ele veio para habitar na sua vida. Jesus não veio para abençoar você no domingo. Jesus não veio para você procurar Ele lá de vez em quando. Jesus veio para habitar dentro de você. Se eu perguntasse para você agora, onde está Deus? O que você responderia? Onde está Deus? Aponte para onde está Deus. Você conseguiria de primeira resposta apontar: Deus está aqui. Você crê nisso? Não sou eu não estou apontando para mim, eu estou apontando para o meu interior, porque em Cristo Deus habita em mim, em Cristo Deus habita em você, você é morada de Deus. E onde Deus mora vai ter espaço para diabo? Claro que não. Agora, se você até hoje não era um discípulo de Cristo, e não entendia que mesmo sem ter pacto com o diabo, você não entendia que padecia da condição natural humana, que é fazer parte do domínio dele, eu convido você a abrir a porta do seu coração, porque Jesus quer entrar. Olha, Apocalipse 3:20, o que Jesus está fazendo agora na sua vida. 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entrarei na sua casa e cearei com ele, ele trazendo o pão. Não pense que Jesus vem para comer o seu pão, para comer a sua comida, para acabar com os seus recursos. Na pandemia, os Zdrojewski, Arlise, mandou um bauru lá em casa. Sabe aquele momento que a gente estava apavorado? Assim, o que será que vai acontecer? Né? E não, eu dou exemplos, mas assim, isso acontece com vários irmãos e irmãs aqui da igreja. Mas quem pensa? Eu pensei que na pandemia a gente, sei lá, se a gente ia ter direito o que comer, né?
aquele abalo de fé, assim, quando vê, chega um Bauru lá entregando para nós completo, Bauru Caxiense. Sabe? Jesus não chega de mãos vazias. Jesus chega para habitar na sua vida, para cuidar de você. E Ele bate a porta, mas Jesus não vai arrombar a porta do seu coração. Tu tem que te batizar, tu tem que ir na igreja, Jesus não faz isso, Jesus bate. Se você abre, amém, Ele entra. Se você não abre, Ele vai respeitar você. Por isso se trata de uma decisão de fé. Abrir a porta do seu coração para Jesus. E se hoje pela fé você ouve a voz de Jesus batendo na porta do seu coração, abra a sua vida. Talvez essa seja uma manhã para a crente abrir a porta para o pecado sair. Através do arrependimento e da confissão. E talvez essa seja uma manhã para aquele que não era um discípulo de Jesus abrir a porta para Jesus entrar. E Jesus entrando, vive esse banquete, com uma comidinha preparada no céu. E aí quando Jesus entra e você banqueteia com Ele, o diabo vê pela janela. O diabo vê de fora. Você sabe como é que começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai lendo o Salmo 23 e vai dizendo o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Já lá no Salmo 23, estava anunciado isso. Jesus vem com o pão da vida, se você abre a porta para Ele, e aquela refeição ali, e o inimigo não pode tocar naquela mesa, o inimigo não pode sujar aquela comida da tua vida, o inimigo não pode sujar a tua casa, ele olha de longe, ele espuma, ele sim, de raiva. A Bíblia diz que o diabo fica ao redor como um leão, procurando uma oportunidade para destruir, mas se tem Jesus na tua vida, ele não pode entrar, porque lá está o leão da tribo de Judá, um leão muito mais forte que venceu. Não passe mais a tua vida, nem um dia, nem um minuto, sem considerar quem habita na tua vida, crente. Tu és santuário do Espírito Santo de Deus. Mas se você não era até então, não sai daqui sem abrir essa porta. Não sai daqui sem abrir essa porta. E a oportunidade para a gente se apropriar dessa palavra é agora. Enquanto essa música aqui é entoada, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. E nós vamos louvar o Senhor. E essa habitação de Deus, que ela se concretize na sua vida agora. Que ela se concretize hoje de um jeito que nunca se concretizou antes na sua mente. Lembra que é tudo pela fé, é tudo por crer. Se você deixa acontecer aqui, não é deixa acontecer. Se você está aqui, Jesus está batendo na tua porta. Se você está aqui hoje, se você ouviu essa palavra, Jesus está batendo na tua porta. Abre a porta. Talvez você tenha que fazer uma oração nesta manhã dizendo o seguinte: Jesus, eu acho que eu tenho tentado te expulsar. Com as minhas ações, com os meus pensamentos. Jesus, seja o centro. Antigamente era muito comum, que imóveis de uma determinada faixa tivesse o que se chamava de quarto da empregada. Os apartamentos mais antigos, quartos da empregada. Tem muita gente que botou Jesus nesse quarto. Porque ele é um empregado. Me traz um copo com água. Faz isso. Não gostei, faz isso aqui. Não consegue liberar Jesus, Não, deixa Jesus aqui. Mas botou lá no quarto da empregada. Não deu para Jesus o principal cômodo da casa. E quem sabe hoje é uma manhã, é um dia para você dizer: Jesus, me perdoa, que eu estou te trancando no banheiro, estou te jogando para o quarto de hóspedes, não estou te respeitando como Deus que és, como o Senhor que és.
E talvez você reconheça nessa manhã que tem tentado preparar a própria comida, quando você tem ali o pão da vida, a água da vida. Deixa o Espírito Santo falar contigo agora, tá? Ouve a voz dele. Diz assim: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Deus. Me mostra o que eu preciso. Deixa eu ouvir as batidas à porta do meu coração. E vai correspondendo ao que ele vai te falando, ok? Mas vem junto, vamos fazer isso juntos.